Antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar para vocês que se você não é inscrito, lembrando, 40% de vocês não estão inscritos no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e ajude o canal a crescer. E a gente se vê em breve no vídeo que vai começar agora. Aqui é o André do Switch em Brasil. No vídeo de hoje eu vou trazer a review de No More Heroes 3, tá? Antes, de eu começar o vídeo, eu quero agradecer a todas as mensagens de apoio que eu recebi no último vídeo, que eu falei que eu ia ficar fora por um tempinho, né? Acabou sendo só 48 horas, só 2 dias. Eu já tô bem melhor. Eu falei isso também no pouco do vídeo que vai sair hoje à tarde. Foi o vídeo que eu gravei primeiro, na verdade, mas eu não imaginei que ia terminar esse jogo tão rápido. Então, eu já tô melhor, eu tô bem em relação a tudo que aconteceu. E, enfim, as discussões aqui em casa, que era o que mais estava me estressando, acabaram. Não vai ter mais discussão. E se tiver, eu me mudo do apartamento e foda-se, eu começo em outro lugar. Não tenho problema com isso também. Eu já sou bem velhinho, eu me viro. Bom, vamos lá. Vamos falar de Normal Heroes 3, beleza? Bom, vamos começar pela parte gráfica. O gráfico é com certeza a parte pior desse jogo. Não tem grandes gráficos, né? Na verdade, o gráfico do jogo deixa muito a desejar, tá? Assim, ah, tipo assim, sabe? Lembra quase um jogo de Wii, pra ser sincero, né? Assim, o gráfico do jogo é bem fraco em vários momentos. Os personagens, as lutas e tal são bacanas, mas assim, o jogo é bem pixelado, tem vários problemas de renderização o tempo todo. Mas pelo menos, né, ele roda direito, assim, eu acho que eu tive um ou outro probleminha com lag, mas foi muita pouca coisa. Então, assim, eu entendo gráficos serem inferiores desde que o jogo rode bem, tá? Então, assim, os gráficos, como eu falei, assim, claramente pra mim é o ponto mais fraco do jogo, tá? A história, assim, sem dar muitos spoilers, tá? A história é mais ou menos o seguinte: você tem um ranking de 10 lutadores e você tem que derrotar todo mundo para derrotar o invasor que veio do espaço. Vamos deixar assim, tá? É mais ou menos isso, é uma história bem simples. É bacana, assim, tipo, toda vez que você derrota um boss, você meio que conhece um pouco da história do próximo boss, sabe? Então, assim, você tem um pouco dessas informações, assim, né? Tipo, um background ali. Isso é bacaninha. Né? Os personagens secundários também aparecem bastante, também tem bastante história, e tem várias side quests e coisas para você conhecer nas cidades também, tá? Mas, de maneira geral, uma história bem, assim, bem bobinha e tal, mas não é pra ser o forte desse jogo também. Eu acho que o jogo é mais focado na zoeira mesmo do que na história propriamente dita. Bom, assim, vamos falar da parte que mais importa, que é a gameplay, né? Então, esse jogo, ele é, tipo, uma mistura de coisas, né? Ele é mais um hack and slash, né? Um jogo de ação e etc. Mistura um pouco de RPG, no sentido que você tem equipamentos que você pode melhorar, que você pega peças para construir coisas, para equipar e etc. Né? Então você tem toda essa parte, você faz upgrade nos seus ataques, na sua defesa, na sua vida e etc, né? Que lembra um pouco essa parte de RPG. E também você tem umas lutas com uns mecha também de vez em quando, que você vai pro espaço derrotar uns boss, né? Que é bizarro, mas enfim, também tem isso. Então, assim, ele é um jogo de ação, mas assim, com bastante zoeira, né? Ele tem várias referências de outros jogos, de anime, etc., de tipo coisas da própria Nintendo, né? O final do jogo é uma gigante referência ao Smash Bros, sem dar muitos spoilers, mas assim, né? Tem uma gigantesca referência ao Smash Bros no final do jogo. Então, assim, você tem várias referências de jogos, de cultura e etc, né? E como eu falei, a história é bem, tipo, debochada, bem zoada. E esse jogo é uma sátira aos outros jogos e também essa cultura japonesa. Então, assim, ele é feito pra ser zoado. Essa é a parte dele, é ser zoado, sabe?
né? Também tem, tipo, várias piadas com sexo, com sangue, né? Porque você mata os seus oponentes, e sangue de tudo que é jeito, e perde cabeça, e o cacete todo. Então, assim, essa é a parte de gameplay dele, entendeu? Dê porrada na todo mundo, né? Assim, mas o que você tem que fazer? Bom, geralmente você tem missões pré-selecionadas, né? Que são batalhas antes de você enfrentar, tipo, o chefão, né? De, sei lá, do número, sei lá, 5, 6, 7, 8, cada um tem umas batalhas específicas. E aí, depois que você termina, você tem que juntar dinheiro para pagar para você lutar contra o boss, tá? Além disso, né, você tem várias side quests que te dão dinheiro, te dão equipamentos, etc. Não equipamentos propriamente dito, mas assim, materiais para fazer equipamentos, né? E o dinheiro específico para dar upgrade nas suas coisas, tá? Então, assim, você tem muita coisa para fazer, várias áreas para explorar e tudo mais, tá? Então, assim, o jogo tem bastante dessas coisas de side quest, coleta-tom, se você quiser. Mas também, se você só quiser fazer a história principal, enfim, você vai se divertir. Para mim, esse é o mais importante, né? Nesse jogo, dodge é muito importante, né? Desviar dos ataques, etc. Eu zerei no nível normal, tá? Porque, enfim, eu não queria jogar no hard e o easy é muito easy. Então, assim, se você tá procurando um pouco mais de desafio, talvez você tenha interesse em jogar no hard mesmo, que é onde os bichos ficam realmente mais complicados. Enfim, vamos falar de preço direto e depois eu vou falar um pouco da minha nota, porque daí junto com a minha nota eu falo das partes que eu não achei tão legais. Bom, No More Heroes 3 não tem segredo, ele é full price e acredito que vai continuar sendo por um tempo, tá? O 1 e o 2 já estão disponíveis no Switch, tá? Só digital, obviamente. E são jogos muito bons. Então, se você tiver interesse, pode ir atrás do 1 e do 2 sem problema nenhum, tá? Mas o No More Heroes 3 vai continuar custando aí os R$ 300 de sempre por algum tempo, tá certo? Bom, qual que é a minha nota do jogo, tá? Em termos de horas de gameplay, a história principal é coisa assim de 15 horas mais ou menos você completa, para você fazer o jogo todo entre 25 e 30 horas, fazer todas as side quests e por aí vai. Então assim, vamos colocar 15 horas de história e 30 horas de jogo completo. É uma quantidade de gameplay bacana e bem divertida. Eu acho que se o jogo fosse muito mais longo, ele ia começar a se arrastar e ia ficar chato, porque eu acho que todo jogo de ação, né, chega um momento que ele fica repetitivo, então o fato dele ter 15 horas eu acho que limita bem essa parte, e eu acho que isso funcionou. Tá? Bom, enfim, vamos para minha nota. Para mim, tá? Como eu falei, o gráfico do jogo é um ponto fraquíssimo, acho que poderia ser muito bem melhor trabalhado. Mas o jogo flui bem e é bem divertido. Então eu vou dar uma nota 7,5, tá? Ele tem seus pontos positivos, como eu falei, várias brincadeiras, várias referências que é bacana. É um jogo divertido de se jogar de maneira geral, mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais bem trabalhado, tá? Que nem eu falei assim, o gráfico dele lembra muito o 1 e o 2, que são de gerações passadas, sabe? Se você tá lançando ele no Switch, o mínimo que eu esperava é que o gráfico, né, acompanhasse o desenvolvimento do console, né? Mas mesmo assim, acho que o gráfico não vai te impedir de se divertir. Eu me diverti bastante. Eu gosto da série No More Heroes justamente por ser um jogo casual de muitos aspectos, assim. É um jogo de ação bem bizarro, com comédia, etc. Eu acho que para mim esse é o grande ponto forte dele. Então, uma nota de 7,5, acho que tá de boníssimo tamanho. É um excelente jogo, é muito divertido, mas para mim ele ainda é inferior aos outros dois. E eu acho que faltou um pouco mais de capricho aí para terminar o jogo, tá? Minha nota custo-benefício, por 15 horas de gameplay, só pelo modo história, 30 horas no total. Então, é uma quantidade de gameplay bem acessível, bem aceitável também. Eu acho que não tá muito curto e nem muito longo a ponto de ficar chato. Então, minha nota custo-benefício para ele também será 7,5, tá? Eu acho que é um preço justo.
Poderia ser um pouquinho mais barato? Eu acho que poderia, eu acho que se ele tivesse na faixa dos $50 ia ser muito mais atratível para o consumidor, por não ser um jogo muito longo comparado com os jogos da própria Nintendo mesmo, que tem muito mais coisa para fazer. Mas, como eu falei, eu acho que se ele tivesse muito mais horas de gameplay, ele ia ficar chato, ia ficar repetitivo. Então, assim, eu acho que foi bem feito, né? Eu acho que ele foi bem trabalhado nesse aspecto, foi pensado para não ser muito longo e não ficar repetitivo. Se você quiser, você tem o New Game Plus também, para ter mais horas de gameplay ainda, então você tem essa possibilidade. Mas, como eu falei, é muita coisa aí do pessoal, né? Se você for jogar tudo, todo jogo e o New Game Play, e o New Game Plus, você vai ter 60 horas de gameplay fácil, tá? Mas, vale a pena conhecer No More Heroes 3? Eu acho que vale. É o seguinte, eu acredito que esse jogo deve diminuir o preço com o passar do tempo, tá? Tanto as cópias físicas quanto a versão digital deve entrar em promoção em algum momento. Se você não é muito fã da série, né? Ou se você quer conhecer, compra o 1 e o 2 digital que estão bem mais baratos, tá? Se eu não me engano, acho que estão metade do preço. Vou até olhar aqui, deixa eu ver quanto que tá. O No More Heroes 1 tá R$100, ou seja, tá 1/3 do preço. E o No More Heroes 2 tá R$100 também. Ou seja, você consegue comprar um e o 2 por R$200 e ainda não dá o 3 que custa R$300. Então, se você não jogou essa série ainda e você quer conhecer, porque você viu a galera falando bem, joga o 1 e o 2 primeiro, que estão num preço bacana. Você pode comprar os dois por R$200, né, digital. E aí, quando esse jogo, né, o No More Heroes 3 baixar o preço, etc., você compra. Você precisa jogar em 1-2 para entender o 3? Não, assim, a história do 3 ela acontece por si só, sabe? Ela tem uma história própria. É claro, se você jogar 1 e o 2, você vai conhecer os personagens, você vai saber quem tá em volta do Travis, que é o personagem principal, você vai saber, né, a ligação que ele tem com aquelas pessoas. Então, isso vai te ajudar a conhecer os personagens, ok. Mas assim, mas a história do 3 não tá ligada com as outras duas. Você pode simplesmente jogar o 3 sem jogar o 1 e o 2 e você vai entender tudo que tá acontecendo. Tá? Mais ou menos assim. É tipo assim, sei lá, o Final Fantasy X e o X-2, beleza? Se você jogar o Final Fantasy X-2 sem ter jogado o Final Fantasy X, ele ainda tem uma história própria, né? Você tá correndo atrás de uma memória, etc, que a Yuna perdeu. Mas se você jogar o 10 antes, você vai conhecer todos aqueles personagens, você vai entender o que ela tá indo fazer. É mais ou menos isso, tá? Aqui você pode jogar só o 3, você vai se divertir, você vai entender toda a história, mas você não vai conhecer os personagens tão a fundo como se você tivesse jogado o 1 e o 2. Então, assim, mais um motivo para você jogar o 1 e o 2 antes de jogar o 3, além do preço, além de ser mais acessível, é justamente para você ter uma base melhor aí dos personagens, tá? Então, eu recomendo que você conheça a série, tá? E recomendo que você jogue o 3 também em algum momento. Mas, se você não tenha jogado o 1 e o 2 ainda, jogue, que eu acredito que esse jogo vai entrar em promoção no futuro, tá? Não vou garantir, mas eu tenho quase certeza que isso deve acontecer. Porque é um jogo, assim, que tem um público muito específico e esses jogos aí costumam baixar o preço com o tempo, beleza? Então é isso aí, galera, tá? Recomendo que você conheça a série inteira, tá? O 1, 2 e o 3. Se você não jogou o 1 e o 2, vá atrás, são mais baratos, mais acessíveis e estão em promoção nesse momento. Se você já conhece o 1 e o 2, você pode comprar o 3 agora, você não vai se arrepender, ou você pode esperar dar uma baixadinha no preço, caso você, enfim, esteja precisando economizar dinheiro nesse momento, tá? Então é isso aí, galera. Hoje, mais à tarde, vai sair outro vídeo, que é o unboxing do Prini Presents NIS Classic Games, tá? É o Prini Presents NIS Classic Games. É o unboxing dessa mini edição deluxe de colecionador, tá? Então, se você quiser ver aquele vídeo, vai sair um outro vídeo hoje à tarde também. Como eu falei, era para sair só o outro vídeo, mas eu acabei terminando o jogo hoje mesmo e já fiz alguma sidequest, já fiz mais coisa, então já achei que estava na hora de trazer essa review para vocês, beleza? Então é isso aí, galera. A gente se vê em breve. Valeu, falou, um abraço, até a próxima e fui!